Carlos Sanches super assediado por clubes brasileiros e De La Cruz, seu irmão, na mira do Santos. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero falar sobre os irmãos, cujos contratos estão perto do fim. Quero te contar também sobre a alta audiência que a Globo registrou com o jogo de 2002 da seleção brasileira. E para fechar, uma entrevista do presidente do Cruzeiro, admitindo interesse em janeiro no Ricardo Goulart e contando sobre as contas do clube. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar essas informações que eu prometi agora há pouco, quero dizer que a live dessa segunda-feira, a partir das 8 da noite, vai ter Duílio Monteiro Alves, vice-presidente de futebol do Corinthians, como entrevistado. Então fique de olho, mande perguntas, participe, avise seus amigos, as lives têm sido bastante legais. Quero começar o vídeo de hoje repercutindo uma entrevista do José Dalai Rocha, presidente em exercício do Cruzeiro, pelo menos nesse período, até a eleição marcada para 21 de maio, ele conversou com o jornalista Bernardo Lima e fez uma série de revelações bastante interessantes. Para começar, sobre a condição financeira do Cruzeiro, ele revelou um dado assustador. Somente no ano passado, o Cruzeiro gastou 8 milhões de reais com ingressos de cortesia para conselheiros. Vou repetir a informação. 8 milhões de reais foi o custo do Cruzeiro, dando ingressos de graça como cortesia para conselheiros da Raposa. Tudo para ter esses conselheiros na mão em votações. Tem outro dado bem interessante. O custo mensal do Cruzeiro, de acordo com José Dalai, era de 20 milhões de reais por mês na temporada passada. Nesse exato momento, o Cruzeiro gasta cerca de 3 milhões de reais. É também por isso que o Cruzeiro tem um elenco bem limitado, bem diferente do da temporada anterior e tem passado dificuldade inclusive no Campeonato Mineiro. De acordo com José Dalai, outra informação importante foi sobre o interesse no começo da temporada em Ricardo Goulart, meio atacante que já fez muito sucesso com a camisa do Cruzeiro. Ele admitiu que houve um estudo em relação ao nome do Ricardo Goulart, mas as cifras eram bem distantes e logo depois o Cruzeiro acabou descartando a possibilidade da contratação do atleta. O Cruzeiro que busca reforços para melhorar seu time na Série B. Esses reforços passam muito pelo Enderson Moreira, o novo técnico do Cruzeiro, mas as condições financeiras não permitem à Raposa fazer grandes investimentos. Serão poucos e pontuais jogadores para a segunda divisão. Quero falar agora sobre a boa audiência que a Globo registrou nesse domingo ao exibir a final da Copa do Mundo de 2002, vitória da seleção contra a Alemanha, o último título conquistado pelo Brasil numa Copa do Mundo. Jogo de 18 anos atrás rendeu 20,3 pontos de média de audiência à Globo entre as 4 e as 6 da tarde. Só a título de comparação vale a lembrança de que esses 20,3 pontos são próximos dos 22 pontos de média que a Globo obteve no clássico entre Palmeiras e São Paulo, exibido nessa temporada. Foi o segundo jogo do Campeonato Paulista, mas o primeiro com exibição da Globo. E o jogo tinha alguns atrativos especiais, como o confronto do Arboleda, jogador do São Paulo, contra o Palmeiras, depois de vestir a camisa do Palmeiras nas férias. Tinha também a reestreia de Vanderlei Luxemburgo, primeira partida do Luxa como técnico do Palmeiras, sendo exibido pela TV, e esse clássico que terminou 0 a 0 teve 22 pontos de média de audiência. Ou seja, a Globo, com um jogo de 18 anos atrás, esse Brasil e Alemanha, chegou próximo da média de um clássico do Campeonato Paulista. Até por isso a Globo já decidiu que vai continuar exibindo jogos da seleção brasileira nos próximos domingos, pelo menos enquanto as competições não forem retomadas. Vai haver inclusive uma eleição para que os telespectadores escolham os jogos que serão exibidos daqui para frente, mas a média de audiência foi boa e convenceu os dirigentes da Globo. Isso porque há preocupação da emissora de não frustrar seus patrocinadores dedicados ou ligados ao futebol. O pessoal paga para ter seus comerciais exibidos durante os jogos. Como não havia exibição de jogos, esses patrocinadores poderiam deixar de pagar a Globo. Foi a alternativa criada pela emissora para não frustrar esse pessoal. Só mais alguns pontos sobre esse Brasil e a Alemanha com 20,3 pontos de média de audiência. Importante, a Globo foi líder durante todo o horário, tendo o SBT com 7 pontos na maior parte do tempo e a Record com 4 pontos, ou seja, folga tranquila na liderança do ranking de audiência em São Paulo. Outro detalhe importante, nos últimos 4 domingos, sem bola rolando, a Globo tinha uma média nesse horário de 16 pontos, ou seja, mais de 4 pontos de média na comparação aos dias sem futebol, a Globo registrou com esse Brasil e Alemanha. Para terminar o vídeo, eu quero falar sobre Carlos Sanches e De La Cruz, irmãos uruguaios, o Sanches jogando no Santos e o De La Cruz jogando no River Plate da Argentina.
Quero começar falando sobre o Sanches, repercutindo uma informação dada pelo José Carlos Pérez, presidente do Santos, convidado da live da última sexta-feira aqui no canal do Nicola. O presidente Pérez revelou que foram vários os interessados em tirar o Sanches do Peixe desde que ele foi contratado. Entre os interessados, o Palmeiras, que de acordo com o Pérez, tentou várias vezes a contratação do uruguaio de 35 anos de idade. O Atlético Mineiro e o Grêmio também sondaram o Santos sobre essa possibilidade de negociação. Peixe disse não a todas e garante que não vai vender o Sanches em hipótese alguma antes do fim do seu contrato. E é aí que mora o perigo. O contrato do uruguaio com o Peixe termina em junho do ano que vem. Se o Santos não conseguir a renovação do contrato agora, vai correr um enorme risco de no fim desse ano, no começo do próximo ano, ver o Sanches assinando um pré-contrato com qualquer interessado, jogador que foi muito bem, especialmente na temporada passada, foi o grande líder do Peixe na caminhada rumo ao vice-campeonato brasileiro. Quero falar também sobre o irmão dele, o De La Cruz, bem mais novo, só 22 anos de idade, ele é meio-irmão do Sanches. E desde o ano passado, o Santos tenta a contratação do De La Cruz a pedido ou por indicação do Carlos Sanches. Essa foi outra informação revelada pelo José Carlos Pérez na live da última sexta-feira. Quem não viu, vou deixar o link por aqui. E o Pérez estava relembrando um papo com o Sanches, em que o Sanches dizia: se você gosta do meu futebol, é porque você não viu o meu irmão. Você tem que trazer ele para jogar aqui, certamente você gostaria muito mais. Esse foi o papo com o presidente do Peixe, e desde então o Pérez garante que conversa com o River Plate sobre essa possibilidade. Jogador extremamente caro, que foi comprado pelo River Plate, junto a um time do Uruguai, por 11 milhões de reais. Essa negociação com o Liverpool do Uruguai aconteceu em 2017. E nesse exato momento, como titular do River Plate e com passagens muito boas em todas as categorias de base da seleção uruguaia, o De La Cruz está bem valorizado. Há alguns sites especializados em dar valores dos jogadores, calculando que ele vale até 14 milhões de euros. Aí você pode pensar que o Santos não tem chance nenhuma de contratá-lo. Mas tem um detalhezinho importante. Assim como o contrato do Sanches termina no ano que vem, na metade do ano, a mesma coisa acontece com o seu irmão, com o De La Cruz. Ou seja, para o Peixe e para qualquer outro clube brasileiro interessado na contratação do De La Cruz, vale a torcida, para que ele não renove o contrato com o River Plate, porque no fim desse ano, no começo do próximo ano, ele já estará autorizado a assinar um pré-contrato para se mudar de graça na metade do ano que vem para o próximo clube que quiser. E aí, olha que interessante. O Sanches e o De La Cruz têm revelado insistentemente que gostariam de jogar juntos, seja no Santos, na Argentina, em qualquer outro clube brasileiro, e com os dois ficando livres na metade do ano que vem, certamente se um time brasileiro pudesse contratá-los, teria um baita meio de campo para 2021. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido as informações e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live dessa segunda-feira com o Duílio Monteiro Alves, que é o vice-presidente de futebol do Corinthians. Na terça-feira a gente vai conversar com o Nick Arcuri, empresário de vários jogadores famosos, como o Rodrigo do Real Madrid, o Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, o Alisson, meio-campista do Grêmio, o Tietê, jogador do São Paulo, o Jusilei, que rescindiu recentemente com o Tricolor. Tem bastante assunto para falar com o Nick Arcuri. E se você quer alguém em especial na live do Nicola, use o espaço para comentários para deixar sua sugestão. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!